Fala pessoal, tudo bom com vocês? Alex Medina, canal Elemento Surpresa, hoje gravando num formato diferente aqui pra gente ver como é que fica, tá bom? Estamos aqui, né? Como eu digo, às vezes eu não preparo a gravação assim de antemão, muitas vezes no momento, né? Como é que eu poderia dizer assim? Me faltou a palavra aqui, mas é espontâneo, né? Às vezes é de forma espontânea que a gente vem, né, para falar alguma coisa. E hoje eu venho de maneira rápida, sucinta, né, para apresentar para vocês algumas obras, algumas bênçãos de Deus que chegou na minha mão aqui, né, falando de literatura bíblica, que é o que eu mais gosto. Então, eu trouxe aqui rapidamente para apresentar para vocês algumas coisas que chegaram. Eu quero mostrar para vocês, primeiramente, essa obra aqui, ó. N.T. Wright, O Novo Testamento em Seu Mundo. É tremendo, já dei uma olhada, eu ainda não li, né? Porque chegou agora, tem pouco tempo, eu tô com algumas outras literaturas aí à frente para ler, mas já dei uma olhada, né? Já dei uma pegada aqui para ver como é que tá o conteúdo, né, da obra. E ela é uma obra muito interessante, ela tem bastante, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Ela tem figuras, né? Tem bastante figuras, mas o interessante aqui é mesmo os escritos, né? Fala muita coisa interessante e se você puder, adquira para você ter um maior conhecimento, perdão, aqui pela gagueira, né? Para você ter um maior conhecimento, uma mais profundidade sobre o Novo Testamento, tá bom? Eu tenho outras obras aí, mas essa aqui é muito boa, ainda mais para você que gosta de imagens, né? Que é mais visual. Essa aqui acompanha bem a literatura. Gente, uma outra obra também do N.T. Wright que chegou para mim é essa aqui, ó. A Ressurreição do Filho de Deus. Era uma obra que eu queria e eu confesso que às vezes da forma que ela é apresentada como é que eu posso dizer, aí pelas mídias, na internet e tudo, eu imaginei que ela fosse maior, né? Ela é grande, né? O livro é grande, mas eu achei, confesso, que eu fiquei um pouco decepcionado, mas é coisinha boba, né? Decepcionado no sentido assim de tamanho, né? Eu achei que isso aqui fosse maior, mas é uma obra muito interessante. Eu também ainda não li, certo? Já essa aqui, diferente do Novo Testamento e Seu Mundo, não tem figuras, tá? Essa aqui não tem figuras, mas é uma obra muito boa. E se você acompanha aí o mundo acadêmico, né? Os teólogos, biblistas, você vai ver que há uma certa discussão, principalmente entre reformados ou calvinistas. Eles não gostam muito, né, não posso dizer assim eles, né, não posso afirmar que todos ou a maioria, mas alguns deles não gostam muito do N.T. Wright, não da pessoa, mas assim dos escritos, porque alguns afirmam que o N.T. Wright, ele, como é que eu posso dizer, ele tem uma visão assim dos textos bíblicos, principalmente quando se trata ali de Paulo, né? Ele tem algumas obras falando sobre Paulo. Se trata do quê? Que ele coloca muito as suas impressões pessoais no texto, né? Que a gente aprende, né, com o texto bíblico, a gente precisa colocar ali a exegese, a exegese, né, a hermenêutica ali, interpretar a Bíblia no contexto em que ela foi escrita, né? Quando, como, para quem foi escrito, como foi a época, todo o contexto histórico, cultural, né? E em algumas obras dele, o pessoal afirma, né? Eu ainda não comprovei isso porque eu estou começando a ler o Wright agora. Eu li um livro dele, não todo, não cheguei a terminar, que é Paulo, uma biografia, se eu não me engano. Eu tenho ele aqui, mas eu não cheguei a terminar, não. Mas ainda não comprovei essa questão. Mas eu estou com algumas obras dele, como essas aqui, e eu pretendo tirar aí a prova do 7, né? Para ver qual é o pensamento do Wright nesse sentido. Eu estou lendo agora uma obra do Douglas Moo, que é A Teologia das Cartas de Paulo, excelente, sensacional. E ele cita muito o N.T. Wright, né? Alguns, como é que eu posso dizer? Alguns comentários do N.T. Wright sobre Paulo e coisas boas ali. Então eu preciso dar uma profundidade. É
uma aprofundada no texto aí, para poder, nos livros dele, para mim poder tirar uma conclusão. E para finalizar, antes que fique muito longo aqui, tem essa outra também que chegou para mim, que é a Septuaginta. A Septuaginta, né, como acho que é o termo correto, é esse, nada mais para aqueles que não conhecem, não sabem, é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a versão em português. Eu já andei lendo aqui, li o livro de Jeremias, né? Estava lendo aqui algumas porções do livro de Lamentações, agora eu não lembro. Né? Mas eu acabei por ler aqui Jeremias, aqui, terminar de ler. Daniel, estava lendo Daniel também. E só o Antigo Testamento, tá? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. E é sensacional também. Tá bom? Isso aqui eu queria apresentar para você. E leia, porque ler faz bem, traz conhecimento, entendimento, aumenta o nosso vocabulário e é só coisa boa. Ainda mais lendo as literaturas cristãs, né? Que falam do nosso Deus, dos profetas, dos apóstolos, dos grandes homens de Deus, tá bom? E logo mais eu trago mais para vocês aí, mais algumas obras para apresentar para vocês, tá bom? Deus abençoe, grande abraço, fiquem com Deus. Elemento surpresa. Clica aí, gente, tá bom? Clica aí no gostei aí, no joinha e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, tchau.